Desenvolvi amor muito grande pela história da igreja. And my own spiritual life and ministry has been greatly benefited by studying great men of the past. E a minha vida espiritual, meu próprio ministério se beneficiou muito de estudar a vida de grandes homens do passado. The Bible itself in Hebrews 11 sets forth examples before us of how great men and women lived. O próprio texto de Hebreus 11 coloca para nós como homens do passado, mulheres viveram pela fé e como isso é exemplo para nós. So tonight I want to introduce you to someone who would find himself in God's Hall of Fame. E eu quero apresentar para vocês hoje alguém que teria merecimento de estar nessa galeria da fé. His name is George Whitefield. E o nome dele é George Whitefield. And he is arguably the greatest evangelist God has ever given to the church since the Apostle Paul. E ele é, sem sombra de dúvida, o maior evangelista que Deus deu à igreja depois do apóstolo Paulo. I think we can say that John Calvin is the greatest theologian ever given to the church. Nós podemos dizer que João Calvino foi o maior teólogo que foi dado à igreja. And Jonathan Edwards is the greatest philosopher God has given to the church. Nesse sentido, Jonathan Edwards foi o maior filósofo dado à igreja. And Charles Haddon Spurgeon is the greatest pastor, preacher God has given to the church. E Charles Spurgeon foi o maior pastor mestre que foi dado à igreja. But I think unquestionably the greatest evangelist God has given to the church is George Whitefield. Mas sem sombra de dúvida, o maior evangelista que Deus deu para a igreja, pelo menos nos últimos tempos, é George Whitefield. This man brought an evangelistic force such as the world has never seen. Esse homem trouxe consigo vigor evangelístico que o mundo não tinha visto ainda. He was the leading figure of the greatest revival to ever come to American soil. Ele foi a figura central do maior avivamento que atingiu o solo norte-americano. And he was the leading figure for the greatest revival to ever come to Great Britain. E ele foi também o personagem central do maior avivamento que atingiu a Grã-Bretanha. He was used by God on both sides of the Atlantic at the same time. Ele foi usado por Deus em ambos os lados do Atlântico ao mesmo tempo. He preached for 34 years. Ele pregou durante 34 anos. And in that time he preached some 18,000 sermons. E ele pregou cerca de 18.000 sermões. When you add in formal sermons, which by our standards would still be very formal, the total is some 30,000 sermons. Quando nós adicionamos a esses 18.000 sermões informais, que pelos nossos padrões ainda seriam sermões formais, o número chega perto de 30.000. That is approximately 1,000 sermons a year, or almost 3 a day. Isso significa cerca de 1.000 sermões por ano, ou perto de 3 sermões por dia. He was born in 1714, to put him in a historical setting. Para colocarmos ele dentro de pano de fundo histórico, ele nasceu 1714. em 1714. And many consider him to be the true founding father of America. E muitos o consideram como um dos pais fundadores da América do Norte. Because America was birthed out of the flames of the Great Awakening. Porque a América do Norte surgiu das chamas do grande despertamento. George Whitefield went from city to city in America and literally shook the colonies. George Whitefield viajou por 12 daquelas 13 colônias iniciais e chacoalhou as cidades por onde ele passou. It is estimated that 1 out of 10 settlers were converted during the Great Awakening. Estima-se que 1 entre 7 dos pioneiros ali na América do Norte se converteu com essas And pregações. George Whitefield was the greatest preacher during that era. E ele foi o maior pregador durante essa época. Those who are the greatest preachers of history have looked to Whitefield and said, he is the greatest preacher of the English language. Aqueles que foram os grandes pregadores da história da igreja recente olham para George Whitefield e dizem ele foi o maior evangelista. Charles Haddon Spurgeon is known as the Prince of Preachers. O Charles Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. But it was Spurgeon who said, I have only one mentor in the ministry. Mas foi Spurgeon que disse, eu só tenho um mentor no ministério. And he patterned his preaching after George Whitefield. E ele moldou a sua pregação
em George Whitefield. Spurgeon said other men seem to be only half alive. Spurgeon disse, outros homens em comparação com ele parece que estão só meio vivos. But that Whitefield lived. Mas Whitefield, ele vivia intensamente. That he was all fire and all wind and all force. Ele era totalmente fogo, força, vento. Spurgeon pointed to Whitefield and said, Whitefield is the chief of preachers. Spurgeon olhou para Whitefield e disse, ele é o principal dos pregadores. J.C. Ryle, a noted Englishman of the 19th century, J.C. Ryle, outro pregador famoso do século XIX, says that no Englishman has ever had the giftedness that Whitefield possessed. Ele diz que nenhum pregador inglês teve a dotação que George Whitefield teve. He said, Whitefield, in my opinion, stands alone among all English-speaking preachers. E ele disse, Whitefield, na minha opinião, ele está sozinho quando você olha para todos os pregadores de língua inglesa. Robert Murray McCheyne, the favorite son of Scotland, said of Whitefield. Robert Murray McCheyne da Escócia disse o seguinte de Whitefield. Said, oh, if I could just live 1 week of Whitefield's life. Ele disse, se eu conseguisse viver apenas uma semana da vida de Whitefield. And Martin Lloyd-Jones, arguably the greatest preacher of the 20th century, said this of Whitefield. E Martin Lloyd-Jones, certamente o maior pregador do século XX, disse o seguinte de Whitefield. George Whitefield is beyond question the greatest English preacher of all time. Sem sombra de dúvida alguma, ele é o maior pregador inglês de todos os tempos. Lloyd-Jones later said, other men merely existed, Whitefield lived. Ele disse, outros homens meramente existiram, Whitefield viveu. So if that is the opinion of Martin Lloyd-Jones and Spurgeon and all of these other great men of history, it would do us well to understand something of this powerful evangelist of the 18th century. Então, se homens como Spurgeon e tantos homens famosos como esses que eu citei, têm tanto elogio a fazer Whitefield, nós certamente temos que prestar atenção ao que esse homem foi e lucrar com isso. I want to give you a quick overview of his life. Eu quero dar um panorama bem por alto da vida dele. And then give you 7 reasons or 7 marks that distinguished Whitefield. E aí dá para vocês 7 marcas que distinguiram Whitefield. And I'm going to have to quickly fly over his life. I wish I could give you the full story. Eu vou ter que realmente voar sobre a vida dele. Eu gostaria de ter mais tempo para trabalhar isso. Whitefield was born in England in 1714. Ele nasceu na Inglaterra em 1714. He was educated at the greatest university in England, at Oxford University. Ele foi instruído, fez seus cursos em Oxford, a maior faculdade nos Estados Unidos, a maior universidade. He had a brilliant mind. Perdoe-me, na Inglaterra. And attended the greatest university. Ele tinha uma mente brilhante e ao mesmo tempo ele frequentou a melhor das universidades. And as soon as he came to Oxford, he was asked to join a small group Bible study. E logo que ele chegou em Oxford, ele foi convidado a se juntar a um estudo bíblico já existente. It was known as the Holy Club. Era conhecido como Clube Santo. There were 8 or 9 men in it. E havia 8 ou 9 homens que pertenciam a ele. Among these other ele. men were John Wesley, who became the founder of the Methodist Church. Entre outros estava nesse clube John Wesley, que se tornou o fundador do metodismo. Although just a footnote, Whitefield was the true founder. Mas na verdade Whitefield foi o verdadeiro fundador desse clube. And Charles Wesley was in this small group Bible study, one of the greatest hymn writers in the history of the church. E Charles Wesley, irmão de John Wesley, estava também nesse estudo bíblico, que foi um dos maiores escritores dos hinos que nós temos. And Whitefield was a part of this, the greatest evangelist. E então Whitefield, o maior evangelista, também fazia parte desse pequeno grupo de estudo. And at this time they were all unconverted. E a essa altura todos eles eram não convertidos. They studied the Bible week after week after week. E eles estudavam a Bíblia semana após semana. They fasted and they prayed. Eles jejuavam e oravam. They disciplined themselves and denied themselves many pleasures. Eles se disciplinaram, negando-se a si mesmos vários prazeres. They served the poor.
Eles serviram aos que estavam ali. trying to climb the ladder up to God. Eles estavam, na verdade, tentando subir a escada que atingiria a Deus. But the more they tried, the further they drifted away from Mas God. quanto mais eles tentavam, mais eles se afastavam de Deus. And one day, Charles Wesley handed to George Whitefield a book. Então, um certo dia, Charles Wesley deu um livro para George Whitefield, It was written by Henry Scrugel. escrito por Henry Scrugel. The title of the book is The Life of God in the Soul of a Man. E o nome do livro era A Vida de Deus na Alma de um Homem. It was a book about the new birth. Era um livro sobre o novo nascimento. That except you be born again, you will not enter the kingdom of heaven. A menos que você nasça de novo, você não entrará no reino de Deus. And as a result of reading this book, Whitefield understood it was not what he did for God that brought him into heaven. E como resultado de ler esse livro, Whitefield percebeu que não era o que ele fazia que o levaria para o céu, But that what God must do in his own soul. mas sim o que Deus teria que fazer na sua própria alma. And at age 21, George Whitefield was birthed into the kingdom of heaven. Então, na idade de 21 anos, George Whitefield nasceu para o reino de Deus. He immediately sensed that he was called to preach. E imediatamente ele se sentiu chamado a pregar. And at age 21, he began to preach in little small churches. Aos 21 anos de idade, ele começou a pregar em pequenas igrejas. And by the time he was 23 years of age, he had electrified all of England. E aos 23 anos de idade, ele já havia eletrificado toda a Inglaterra. He was like an ascending, rising, bright, shining light over England. Ele era como uma luz brilhante que se levantava sobre a And Inglaterra. what he preached more than anything else is John chapter 3. E o que ele mais pregou foi João capítulo That which is 3. born of flesh is flesh. Aquele que é nascido da carne é carne. And that which is born of spirit is E spirit. o que é nascido do Espírito é Do not Espírito. marvel that I say to you, Não vos maravilheis que eu vos digo. you must be born again. Tendes que nascer de novo. A woman came up to him once after he preached Uma certa senhora chegou para ele depois que ele pregou certa feita. and said, Mr. Whitefield, why do you keep telling us Ela disse: Senhor Whitefield, por que o senhor continua repetindo para nós that you must be born again? que vocês precisam nascer de novo? He said, because, dear woman, you must be born again. Que ele disse: minha querida senhora, a senhora precisa nascer de novo. This was a message that was needed in Whitefield's hour. Era uma mensagem necessária naquele momento que Whitefield viveu. And nothing has changed in the 21st century. E nada mudou no século 21. Except you be born again, you will not enter the kingdom of heaven. A menos que você nasça de novo, você não entra no reino dos céus, no reino de Deus. At age 23, Whitefield got on a ship and crossed the Atlantic and came to the American colonies. Então, aos 23 anos de idade, ele entrou no navio e chegou às colônias da América do Norte, do outro lado do Atlântico. And when he arrived, he saw great need everywhere. E logo que ele chegou, ele identificou muita necessidade por todo canto. And he purposed that he would found an orphanage. E ele se propôs a fundar um orfanato. So he got back on a ship and crossed the Atlantic again. Então ele entrou de novo num navio e atravessou novamente o Atlântico para a Inglaterra. By the way, you need to understand, he crossed the Atlantic Ocean 13 times. Vocês precisam entender que ele fez essa travessia 13 vezes. He spent almost 3 years of his life on a ship crossing the Atlantic. Aproximadamente 3 anos da vida dele foram gastos dentro de um navio atravessando o Atlântico. And when he arrived back in England, he began to preach the new birth E quando ele voltou à Inglaterra, ele começou a pregar o novo with nascimento even greater power. com mais poder ainda. And he tried to raise money for the orphanage back in the E ele colonies. tentou levantar fundos para aquele orfanato nas colônias And norte-americanas. everywhere that Whitefield looked, he saw the church was dead. E para todo lado que Whitefield olhava, ele via uma igreja morta. He saw dead men standing in pulpits Ele viu homens mortos em pé pregando em púlpitos. that he knew had never been born again. E ele sabia que aqueles homens nunca tinham nascido de novo. And he was preaching to dead men in the pew. E ele estava pregando
pregando a homens mortos que estavam ali nas cadeiras. Whitefield began to say that even the ministers of England need to be born again. Então aí Whitefield passou a dizer que até mesmo os ministros, os pastores da Inglaterra precisavam nascer de novo. And there was a reaction against Whitefield. E houve uma reação muito forte contra And all Whitefield. the doors were closed. All the church doors were closed to Whitefield. E aí de repente todas as portas de igreja se fecham para Whitefield. But Whitefield would not stop preaching. Mas ele não parava de pregar. And he took to the open fields. E ele foi para os campos da Inglaterra. To this point, no one had preached out in the open fields. E a essa altura ninguém havia pregado ao ar livre na Inglaterra. And he once went out into the country outside of Bristol, England. E certa feita ele foi para uma região desta perto de Bristol, na Where there Inglaterra, were coal miners who were mining underground. onde havia mineiros que estavam trabalhando aí com carvão. And Whitefield set up a little field platform with a pulpit. E aí Whitefield arrumou um palanquezinho com um pequeno púlpito. And he announced that he would be preaching at a certain time. E ele disse que a uma certa hora ele estaria pregando. And the coal miners began to come out of the ground. Então aqueles mineiros começaram a sair das minas. There were some 200 of them gathered around Whitefield. E havia uns 200 ao redor daquela plataforma onde ele estava. They were rough men who lived in sin. Eram homens duros, homens que viviam em pecado. They were drunkards. Eram bêbados, They were involved in immorality. envolvidos em toda sorte de moralidade. And as they stood there, their faces were covered with black dust from the coal. Enquanto eles estavam ali, eles estavam completamente sujos pelo carvão, completamente imundos com aquela fumaça de carvão. And Whitefield began to preach, you can have a new life and a new heart. E Whitefield começou a pregar, você pode ter uma nova vida, um novo coração. You may become a new creature in Christ. Você pode se tornar uma nova criatura em And you Cristo. can have a new start with God. E você pode ter um novo começo com And Deus. as he looked down into their faces, E à medida que ele contemplou o rosto he daqueles said he homens, saw white lines on their cheeks. ele começou a ver linhas brancas por todo o rosto daqueles homens. And he realized it was the tears that were washing away the black dust. E ele reconheceu que eram as lágrimas que estavam passando por cima daquela poeira toda e levando ela And these embora. coal miners, rough men, came under the conviction of the Holy Spirit. Então aqueles homens duros, aqueles mineiros, eles chegaram a estar debaixo da convicção do Espírito Santo. And then Whitefield threw open the gates of paradise and called them to faith in Christ. Então Whitefield escancarou as portas do paraíso e os convocou à nova vida em Cristo. And these tough men began to be born again one by one. Então aqueles homens duros começaram a nascer de novo um a um. Within a matter of a month, there were some 12,000 people who were gathering around Whitefield. Cerca de um mês depois disso, havia 12.000 pessoas se reunindo ao redor daquela plataforma. And God was breathing the power of the Spirit upon the preaching of E Whitefield. Deus estava soprando o poder do Espírito através da pregação And de the power of the Whitefield. Holy Spirit was convicting the hearts of these people. E o poder do Espírito Santo estava trazendo convicção ao coração dos que ouviam. Whitefield then went to London. Aí ele foi para Londres. And Whitefield went into the large parks where the people would gather. E ele foi para os parques bem amplos onde as pessoas estavam presentes. On holidays, the upper crust of society would go to their clubs. E, nos feriados, as classes mais altas iam para os clubes. But the great masses of the people had nowhere to go but to the public parks. Mas as massas não tinham para onde ir senão para esses parques públicos. There would be thousands upon thousands E there. havia milhares e milhares de pessoas nesses parques. And Whitefield purposed that he would go into these parks and preach the gospel. E Whitefield colocou no coração que ele iria para esses parques e ele pregaria o evangelho. It was a gathering of ruffians and hooligans. E era um ajuntamento de pessoas as mais sem rumo possível. His friends warned him, "Don't go in there, you won't come out alive." As pessoas diziam para ele, não vá lá porque as pessoas vão te jantar. It was like a circus in there. Era como se fosse um circo. There were bear fights.
Havia pessoas que faziam lutas ali no There meio were daquilo. cockfights. Havia luta de galos ali no meio. Yes, and Whitefield decided he would go in and preach the gospel. Mas Whitefield diz, não, eu vou lá e é lá que eu vou pregar o There were so evangelho. many people in there, he couldn't even work his way into the crowd. Havia tanta gente ali que ele não conseguia sequer passar pela multidão. So they put him up over their heads and passed him into the center. Então eles o levantaram sobre os ombros e o levaram até aquele centro. And this 24-year-old young man stood on top of a rock wall. Então aquele homem, aquele jovem de 24 anos ficou em cima de uma pedra que era uma espécie de palanque. And he said, I've come here today to talk to you about your soul. Ele disse, eu vim hoje aqui para falar para vocês acerca da alma de And he vocês. would begin to preach three great truths. E ele começava a pregar três grandes verdades. Number one, all humanity is ruined by sin. Primeira delas, toda a humanidade foi arruinada pelo pecado. Number two, there is redemption in the blood of the Lord Jesus Christ. Número 2, a redenção no sangue do Senhor Jesus Cristo. And number three, you must be regenerated by the Holy Spirit. Número 3, vocês precisam ser regenerados pelo And Espírito God Santo. began to bless that preaching. E Deus começou a abençoar essa pregação. And the word would begin to spread where Whitefield would be. Então aí começou a se espalhar a notícia de onde seria o próximo lugar que Whitefield estaria. And in the course of this one summer, E durante apenas um verão the summer of 1739, de it 1739, is estimated that Whitefield preached face to face with 1 million people. estima-se que Whitefield pregou pessoalmente para mais de 1 milhão de pessoas. And only heaven will reveal how many were converted and brought into the kingdom. E somente os céus hão de revelar quantos se converteram e foram trazidos para o reino de And at Deus. the very height of this powerful moving of God's Spirit, E no topo desse brilhante, intenso movimento do England had Espírito de never Deus, witnessed anything like this. que a Inglaterra jamais havia testemunhado algo semelhante, Whitefield got on a ship and crossed the Atlantic. Whitefield entrou num navio e atravessou o Atlântico. This was so like Whitefield. He was always moving on to the next place. Isso era a cara de Whitefield, ele estava sempre indo para um lugar novo. He landed in October of 1739. Em outubro de 1739 ele chegou nas He colônias. would be there until January of 1741. E ele ficou lá até janeiro de 1741, For some 14 months. durante 14 meses. It is considered to be the greatest preaching journey of any preacher in history since the missionary journeys of the Apostle Paul. Esse período é considerado a maior jornada de um pregador, de um evangelista de toda a história desde os tempos do apóstolo Paulo. There is nothing in all of church history that compares to Whitefield's second journey to the colonies. Não há nada que se compare na história da igreja a essa segunda jornada de George Whitefield às colônias norte-americanas. And on the back of a horse, he went up and down the eastern seacoast. E no lombo de um cavalo ele foi de alto a baixo da costa leste, And went from city to city to city. de cidade a cidade a cidade. And was praying that God would do in America what God had done in London. E começou a pedir a Deus que fizesse na América do Norte o que ele fizera na Inglaterra. When Whitefield came to Philadelphia, it was the largest city in America at the time. Quando Whitefield chegou na Filadélfia, era na época a maior cidade das It was colônias, a city of 12,000 colonists. que tinha 12 mil colonizadores. As Whitefield preached for his final sermon, there was more than twice the population of Philadelphia present to hear him E preach. quando Whitefield pregou sua última mensagem naquela cidade, havia mais do que o dobro da população da cidade assistindo ele pregar. And as Whitefield preached, he preached the new birth. E à medida que ele pregou o novo nascimento. And it was a day in which the Church of England and the Anglicans were merely standing in pulpits and just reading their sermon notes. E isso aconteceu numa época em que a igreja da Inglaterra e todos os clérigos, quando eles subiam ao púlpito, eles simplesmente liam as suas anotações assim para o povo ouvir. It was dry as dust. Era uma coisa assim tão seca quanto a poeira. And Whitefield burst
burst onto the scene preaching the Word of God. E Whitefield irrompe nessa cena e prega a palavra de Deus de forma He viva. lifted up his voice. Ele ergueu a sua He was voz. stomping his feet. Ele batia o pé no chão. He was pounding the Ele pulpits. batia nos He púlpitos. was using grand gestures. Ele usava gestos largos. And he was calling sinners to come to faith in E ele Christ. chamava os pecadores à fé em Cristo And Jesus. God struck the heart of untold numbers of colonists there in E Deus Philadelphia. atingiu o coração de um sem número de colonizadores ali na Whitfield Filadélfia. got on a horse and began to ride to New York City. E aí Whitefield subiu no lombo de um cavalo e começou rumou para a cidade de Nova York. And 1,000 men got on 1,000 horses and followed Whitefield. E 1.000 homens, cerca de 1.000 homens, subiram no lombo de 1.000 cavalos e seguiram Whitefield, Not knowing where he was going. sem saber para onde ele ia, Because they had to hear the word of God again. porque eles tinham que novamente ouvir a palavra de And Deus. as Whitefield went to New York, E à medida que Whitefield foi para he Nova preached York, to more people than lived in New York. ele pregou para mais gente do que vivia em Nova As the York. word began to spread through the farms and E, through the forests, e à medida que a palavra se espalhava pelas florestas, pelas fazendas, Whitefield is coming. Whitefield está chegando. And Whitefield would stand and he would preach the word of God in the power of the Holy Spirit. E ele parava e pregava a palavra de Deus no poder do Espírito de Deus. He then went to Boston, E aí ele foi a Boston. and there he preached in the Boston Commons, E aí ele pregou ali na Casa dos Comuns em Boston, which is still there to this day, a large open park. que ainda é um parque aberto hoje que está ali presente. And 30,000 people gathered to hear E Whitefield. 30.000 pessoas se ajuntaram ali para ouvir At this Whitefield. time, it was the largest gathering for any assembly in all of the colonies. E a essa altura foi a maior assembleia de pessoas que se ajuntou em todas as colônias em todos os tempos. Ali. Never had there been a gathering like this in America. Nunca na América do Norte havia tido um ajuntamento de pessoas desse tamanho. In the course of this year, as Whitefield traveled up and down the eastern seacoast, E durante o curso desse ano que Whitefield cavalgou por aquela costa leste de alto a baixo, it is estimated in this journey and in his other journeys that 80% of all the Americans saw Whitefield and heard Whitefield preach. estima-se que durante esse período 80% dos norte-americanos vivos viram e ouviram Whitefield pregando ao vivo. It would be a short time later that the United States of America would be birthed. Logo depois disso seria o nascimento dos Estados Unidos da América. But it is said by some historians that the true founding father of America was George Whitefield and his preaching. Mas dizem os historiadores, vários deles, que o verdadeiro pai da nação norte-americana foi o George Whitefield e a sua pregação. And at the height of this preaching journey, he got on a ship and he went back to England. E quando ele estava no cume dessa jornada de pregação na América do Norte, ele entra no navio e volta para a Inglaterra. There in London, he was such a powerful preacher, they built 3 different churches for him. E ele era um pregador tão já reconhecido e renomado na Inglaterra que eles construíram 3 igrejas para ele estar pregando. 2 in London, 1 in Bristol. 2 em Londres e uma em Bristol. So that wherever Whitefield went on the Lord's day, there would be a church for him to preach in. Então, para onde quer que Whitefield fosse, no dia do Senhor havia uma igreja pronta para ele pregar. And the streets of London would be so busy at 6 in the morning that you would have thought it was 6 in the evening as people were traveling to come hear Whitefield preach. E as ruas de Londres estavam tão abarrotadas de gente às 6 horas da manhã que você pensaria que eram 6 horas da tarde, porque essas pessoas tinham que chegar aonde Whitefield haveria de pregar. As Whitefield is there in England, John Wesley has written a tract against Whitefield. Enquanto Whitefield está na Inglaterra, John Wesley havia escrito um folheto contra George It Whitefield. is a tract against the doctrine of predestination. E era um folheto contra a doutrina da predestinação. And George Whitefield was a Calvinist. E George Whitefield era um calvinista. He had Reformed theology to the hilt. Ele tinha a doutrina
reformada até o topo. And Wesley hated this doctrine of predestination. E Wesley odiava essa doutrina da And it predestinação. brought about a great controversy Isso levantou uma grande controvérsia. as Whitefield was forced to defend himself. E à medida que Whitefield foi forçado a se defender, But the great movement and these awakenings were brought about by men who held to the doctrines of grace. aí chegou um ponto que esses grandes avivamentos acabaram sendo conduzidos e liderados por homens que criam nas doutrinas da One, graça. for example, would be Jonathan Edwards, Um deles, Jonathan Edwards, who would be the greatest pastor America has ever produced. que foi o maior pastor que a América do Norte já produziu. And he held to these same high doctrinal truths that God is God in the heavens. E ele se apegou a essas grandes doutrinas, por exemplo, que Deus é o Deus dos céus. For the rest of his life, each year is virtually the same O resto da vida de Whitefield, right? of Whitefield. O resto da vida de Whitefield, cada ano é uma repetição do ano anterior. Wherever he went, the hand of God was upon him for good. Onde quer que ele ia, a mão do Senhor estava sobre ele para o seu bem. The chief biographer of George Whitefield, a man named Arnold Dallimore, O maior biógrafo de George Whitefield, chamado Arnold Dallimore, has written a definitive biography on this great evangelist. ele escreveu uma biografia definitiva sobre George It Whitefield. is a 2-volume set. São 2 volumes. And halfway through the second volume, Dallimore makes this admission. E no meio do segundo volume ele faz a seguinte admissão. It would be virtually pointless for me to continue this year after year after year because nothing changes. Ele diz, para mim não faz muito sentido ficar contando o que aconteceu ano após ano, porque virtualmente nada mudou. Wherever he went, God gave him a harvest and God gave him success with the gospel. Onde quer que ele pisou, onde quer que ele foi, Deus lhe deu sucesso, lhe deu uma colheita. He finally dies in the year 1770 E ele morre no ano de 1770, in Newburyport, Massachusetts. em Newburyport, Massachusetts. He had asked that he loved to preach so much Ele gostava tanto de pregar that he wanted to die in the pulpit. que ele queria morrer no púlpito. And if he did not die in the pulpit, he asked to be buried under the next pulpit in which he was to preach. Se ele não morresse num púlpito, ele pediu que ele fosse enterrado debaixo do local que seria o próximo púlpito da sua pregação. And so George Whitefield came to Newburyport, Massachusetts. Então ele chegou a Newburyport, Massachusetts, After he had just preached in another colony just to the north. depois dele ter pregado a uma colônia que ficava ao norte de He was beginning to Massachusetts. tire and to weary because no man that I have read of in church history has ever pushed himself like Whitefield. E ele estava começando a ficar bem cansado, porque não há nenhum homem de quem eu tenha lido na história da igreja que exigiu tanto de si mesmo. At age 56, he began to enter into what would be a state of death. E aí, aos 56 anos de idade, ele entrou naquilo que haveria depois de ser um estado de morte. The last time he preached in Exeter, New Hampshire, he said, "Lord, I am weary in your work, but I am never weary of your work." Ele disse na última vez que ele pregou em Exeter, uma colônia acima de onde ele estava, Senhor, eu estou cansado no teu trabalho, mas eu não estou cansado do teu trabalho. His last sermon was 2 Corinthians 13, verse 5. E o seu último sermão foi 2 Coríntios 13, 5. Examine yourself whether you be in the faith. Examine-se para saberem se vocês estão na fé. Because Whitefield was so concerned that there were so many who were religious but lost. Porque Whitefield tinha muita preocupação de que havia tantos que eram religiosos, mas estavam perdidos. But they were mere church attenders but had never been regenerated by the Spirit of God. Eram meros frequentadores de igreja que nunca tinham sido regenerados pelo Espírito de And Whitefield Deus. called upon his listeners to examine themselves. Have they truly been born of God? Então Whitefield conclamou seus ouvintes para se autoexaminarem. Será que vocês já nasceram de novo de fato?
And I must ask you this very same question. Have you been born from above? E eu tenho que fazer essa pergunta para você hoje à noite. Você já nasceu de cima? Have you had the second birth? Você já teve o segundo nascimento? Have you been regenerated? Você já foi Has regenerado? the life of God come to dwell within you? A vida de Deus já veio habitar em você? Are you a new creature in Christ Jesus? Você é uma nova criatura em Have Cristo the old Jesus? things passed away? As coisas velhas já Have passaram, new things come? coisas novas vieram. Do you see the necessary fruit of regeneration in your life? Você vê o fruto necessário da regeneração presente na sua Do vida? you see a new love for God Você encontra um novo amor por Deus presente na sua vida? and a decreasing love for the world? E um amor decrescente para o mundo? Is there an obedience to the Word of God from your heart? Existe uma obediência para a palavra de Deus no seu coração? All these and more are the necessary evidence of the new birth. Todas essas coisas e outras tantas que são necessárias para evidenciar o novo nascimento. And after Whitefield preached this sermon, he then came down to Massachusetts. Então, depois de Whitefield pregar esse sermão, ele veio para Massachusetts. And in the pastorate in the pastor's house, E na casa de pastores ali, on a Saturday night, num sábado à noite, he was to preach next door on Sunday morning. ele iria pregar na igreja ao lado na manhã seguinte. A large gathering came together around the house. Uma multidão se juntou ao redor daquela casa. And Whitefield stood up in the second floor and he preached to the large crowd that gathered. Então Whitefield subiu para o segundo andar e pregou para aquela multidão que se ajuntara ali. And unknown to Whitefield, he would die that night. E sem que Whitefield soubesse, naquela noite ele haveria de morrer. He died at 4 o'clock the next morning Ele morreu às 4 da manhã. of what he would call a gospel sweat. O que ele chamaria de um suor pelo As Evangelho. he preached so hard, he literally expired that night. Ele pregou com tanto vigor naquela noite que ele acabou expirando. As he suffocated for lack of air. Na medida que ele sufocou por falta de ar. And as they requested, they took his body and walked next door. E como ele havia pedido, eles pegaram o seu corpo e foram para aquela igreja ali ao And lado they buried him under the pulpit. e o enterraram debaixo do púlpito daquela igreja. I have had the privilege to stand in this pulpit and to preach the Word of God. Eu tive o privilégio de estar nesse púlpito e pregar ali a palavra de Deus. And to lead a tour of preachers down into the basement where Whitefield is buried. E levar um tour de pregadores até aquele porão onde Whitefield está It enterrado. became a very famous place. Aquele lugar se tornou um lugar muito famoso. There were so many ships that sailed into the harbor for his funeral, there was room for no more ships. Houve tantos navios que chegaram ali no porto para o seu funeral que houve literalmente um congestionamento no porto. And there would be memorial service back in England. E houve cultos em memória de Whitefield lá na Inglaterra. And Whitefield, who was full of compassion, asked that John Wesley would preach his memorial service. E Whitefield, com tanta compaixão que ele tinha, ele havia pedido que John Wesley pregasse nesse culto fúnebre lá na Inglaterra. Whitefield was once asked, "Do you think we'll see Wesley in heaven?" Uma vez perguntaram para Whitefield, será que você acha que nós vamos encontrar John Wesley no céu? Whitefield said, "No, we will not see Wesley in heaven, Ele disse, não, nós não veremos John Wesley no céu, because he will be so close to the throne of grace that I shall never lay eyes on him." porque ele estará tão próximo do trono da graça que eu não vou conseguir colocar os olhos nele. As Wesley preached Whitefield's funeral, À medida que Wesley pregou no culto fúnebre he de said, "Not Whitefield, since the days of the apostles e ele diz que não desde os dias dos apóstolos has there been an evangelist like George Whitefield." houve um evangelista como George Whitefield. So why would God use Whitefield in such a way as he did? Por que Deus haveria de usar Whitefield como ele usou? Why Whitefield? Por que Whitefield? Well, number one, the sovereignty of God. Primeiramente, a soberania de Deus. He was a chosen instrument in the hand of God. Ele era um instrumento escolhido nas mãos de Deus. And God will use whom God will use. Deus usará quem Ele escolher usar. And if God is using you, it is simply because of God's sovereign pleasure. E se Deus está usando você, isso é apenas devido ao prazer soberano de Deus.
And yet, on the other side of the coin, there were certain distinguishing marks about George Whitefield Mas do outro lado da moeda havia certas marcas distintas na vida de that Whitefield made him such a candidate to be used by God. que o tornaram tal candidato para ser usado por Deus. And as I'm looking at the clock, I have just a few more minutes to walk you through this. Então, olhando para o relógio, o tempo que me resta, eu tenho só alguns minutos para passar isso com vocês. So let me just lay these before you Então, eu very só vou quickly. colocar isso diante de vocês, And as I rapidamente. do, every one of us here tonight needs to examine your own life. E à medida que eu faço isso, cada um de nós nessa noite precisa examinar a sua vida quanto a isso. Do you want God to use you? Ou seja, você vai se perguntar, eu quero que Deus me use? These are the distinguishing qualities of the person whom God uses. Essas são as qualidades distintivas das pessoas que Deus usa. I have asked that God would write these upon my heart. Eu pedi que Deus imprimisse isso no meu coração, May He do the same for you. que Ele possa fazer o mesmo para você nesta noite. Number one, Primeiro, he had an uncommon piety. ele tinha uma piedade incomum. His effective evangelism began with Whitefield himself, the man. O seu evangelismo incomum começava com Whitefield, o homem. It could be said that his godliness exceeded his giftedness. Pode-se dizer que a sua piedade era maior do que a sua dotação. He was a very godly, humble man. Ele era um homem humilde, tremendamente piedoso. He was much for God because he was much with God. Ele era tanto por Deus porque ele estava com Deus. And the breadth of his ministry can only begin to be described by the depth of his spirituality. The depth of his spirituality. Ok. E o alcance do seu ministério só pode ser explicado pela profundidade da sua espiritualidade. Here is a lesson for all of us tonight. Isso é uma lição para nós hoje à noite. You worry about the depth of your walk with the Lord. Preocupe-se com a profundidade do seu andar com Deus And trust God for the outreach and of its effect. e confie em Deus para o alcance do efeito disso. Whitefield was deeply rooted and grounded in the Word of God. Whitefield estava profundamente arraigado na palavra de Deus And he was a man of great prayer. e era um homem de muita oração. As I have read many books about Whitefield, which strikes me more than anything else, Ao ler tantos livros sobre Whitefield, o que mais tem me chamado a atenção is the godly piety of his heart. é a piedade completa do seu coração. He was a man of great submission to the Lord and a man of great humility. Era um homem de tremenda submissão ao Senhor, de grande humildade. When he studied the Bible, he studied it on his knees. Quando ele estudava a Bíblia, ele a estudava de joelhos. It doesn't mean that you have to study the Bible on your knees. Isso não significa que você tem que estar de joelhos para estudar a Bíblia, But for Whitefield, it was reflective of his own soul. mas para Whitefield isso era um reflexo do que era a sua alma. And he had an English Bible. He had the authorized version. E ele tinha a versão autorizada no inglês, And he had a Greek New Testament. e ele tinha um Novo Testamento grego. And he had Matthew Henry's commentaries. E ele tinha os comentários de Matthew Henry. And he would read these every morning. E ele lia esses três toda manhã. He was very disciplined, Ele era muito like disciplinado, a champion athlete como um atleta campeão who was undergoing training. que tinha aquele treinamento rigoroso. And he woke up every morning at 4 o'clock. E ele se acordava todo dia às 4 horas da manhã. And he studied the Bible on his knees. E ele estudava a Bíblia de joelhos. And he was very disciplined, and he went to bed every night no later than 10 o'clock. E ele era muito disciplinado, ele ia para a cama todas as noites, nunca mais tarde do que 10 horas da noite. He said, I began to read the Bible upon my knees. Ele disse, eu comecei a ler a Bíblia de And oh, what joelhos. sweet fellowship I had with God. E que comunhão doce eu tive com Deus. And so this is where everything begins with Whitefield. E então é aí que tudo começa com Whitefield. He said, be much in secret prayer. Ele disse,
esteja sempre em oração em secreto com Deus. He said, talk less with man and more with God. Converse menos com os homens, converse mais com Deus. So that when we do talk to men, the power of God will be upon our words. De forma que quando nós conversemos com os homens, o poder de Deus esteja sobre nós nas nossas palavras. He said we can preach the gospel no further than we have experienced the power of it in our own hearts. Nós não podemos pregar o evangelho mais amplamente do que nós experimentamos o poder do evangelho em nossos próprios corações. So this is where it begins with Whitefield. Então é aí onde tudo começa com And this Whitefield. is where it must begin with every one of us here tonight. E assim, é aí que tem que começar em cada um de nós nessa noite. It begins with our heart for God. É o nosso coração voltado para Deus. Now, second, he had an uncompromising gospel. Ele tinha, em segundo lugar, um evangelho que não era comprometido. After the depth of the man is the profundity of the message. Depois da morte do homem vem a profundidade da mensagem. Now, we have already talked about the message that he brought. Já falamos sobre a mensagem que ele trouxe. He was a red-hot gospel preacher. Ele era um pregador do evangelho que estava pegando fogo. And he preached, as I've already said, that men are ruined by sin, redeemed by Christ, and regenerated by the Spirit. E ele pregava que os homens são arruinados pelo pecado, redimidos por Cristo e regenerados pelo Espírito. And he held back nothing as he preached the gospel. E ele, ao pregar o evangelho, não escondia nada. Whitefield said there are no Presbyterians in heaven. Ele disse, não há presbiterianos no céu. He said there are no Baptists in heaven. Ele disse, não há batistas no céu. And there are no Methodists in heaven. E não há metodistas no céu. And never will be. E nunca jamais And there are haverá. no independents in heaven. E não há crentes independentes There no are céu. only born-again Christians in heaven. Só há crentes nascidos de novo no He céu. preached the cross. Ele pregava a cruz. He said, no one stands any taller than when he stands at the foot of the cross. Ele disse, ninguém está mais alto do que quando está aos pés da cruz. And no preacher preaches any stronger than when he is standing at the foot of the cross and proclaiming the crucified Savior. E nenhum pregador prega com mais poder do que quando ele prega aos pés da cruz e prega o Salvador da cruz. Third, he had an unquenchable passion. Em terceiro lugar, ele tinha uma paixão inextinguível. It's not just what he said, but how he said it. Não é apenas o que ele dizia, mas o como ele dizia. He preached with zeal Ele pregava com zelo and with fervency e com fervor and with passion. e com paixão. The Anglican ministers of the day E os ministros anglicanos da época dele were dignified eram dignos and very stuffy, e muitos narizinho em pé. and they had their nose in the air. E o nariz dele estava sempre para cima. And Whitefield was intense, Por outro lado, Whitefield era muito intenso. and he was emotional, E ele era cheio de emoção. and he was compelling. E ele era uma pessoa que And Whitefield impelia brought os back the outros. preaching as it was in the days of the apostles. E ele trouxe de volta a pregação como era nos dias dos apóstolos. As Whitefield preached, he was on fire for À God, medida que ele pregava, ele estava pegando fogo por and it Deus. spread to those who listened to E him. aquilo se espalhava por aqueles que o He ouviam. didn't merely believe the truth, he bled the truth. Ele não simplesmente cria na verdade, ele sangrava a verdade. Lloyd Jones said other men were orthodox, Lloyd Jones disse, outros homens eram other ortodoxos, men knew sound doctrine, outros homens conheciam a sã doutrina, but they were just boring as they stood in the pulpit. mas eles eram pessoas que entediavam os outros quando estavam And no they put their púlpito. congregations to sleep. E eles botavam a sua congregação para dormir But enquanto Lloyd pregavam. Jones said Whitefield roared like a lion. Mas Martin Lloyd Jones disse, Whitefield, ele rugia como um leão. And as I said last night, Whitefield said, E como eu disse na noite passada, the Whitefield church is disse, asleep and only a loud voice will awaken it. a igreja está dormindo e apenas uma voz muito forte a acordará. Whitefield was a flame of fire. Ele era uma chama de fogo. There's so much more I want to say under this heading, but I must move on. Há tanto que eu gostaria de dizer ainda debaixo dessa qualidade dele, mas eu tenho que ir em frente. Number 4, he had an unrivaled theology. Ele tinha uma teologia que não tinha rivais.
Whitefield believed in the doctrines of grace. Ele cria nas doutrinas da graça. He believed in total depravity. Ele cria na depravação total. That all outside of Christ are dead in trespasses and sin. Que todos fora de Cristo estão mortos em seus delitos And they e have no moral pecados. ability to come to Christ or to come to God. E eles não têm a capacidade de vir a Cristo, de And vir a even their Deus. will is bound in sin. E mesmo a sua vontade está presa dentro do He pecado. believed in the sovereign election of God. Ele cria na eleição soberana de Deus, That before time began, que antes do tempo ter início, before the foundation of the world, antes da fundação do mundo, God set his heart upon his people. Deus colocou o seu coração sobre os seus. And he gave them to his son to be his chosen bride. E ele deu estes ao Senhor Jesus para serem a noiva de And Jesus. then commissioned his son to come into this world and to lay down his life for the sheep. E aí comissionou o seu filho para vir ao mundo e dar a sua vida pelas Whitefield ovelhas. preached definite atonement. Whitefield pregou a expiação limitada, That Jesus would not die in vain. que Jesus não haveria de morrer em vão, And that all that he purchased at the cross will be in heaven one que day. todos aqueles que ele comprou lá na cruz um dia estarão no céu. He preached the effectual call of God. Ele pregou o chamado eficaz de Deus, That the sheep will hear the voice of the shepherd. que as ovelhas vão ouvir a voz do And when they pastor, hear that inward voice of the shepherd, they will be drawn to Christ and will e believe. quando eles ouvirem aquela voz interior do pastor o chamando, elas vão vir e vão crer. And he believed in the perseverance of the saints. E ele cria na perseverança dos santos, That none of his sheep will perish. que nenhuma das ovelhas perecerá. In the very last sermon that Whitefield preached on English soil before he sailed to America the last time, E o último sermão que Whitefield pregou na Inglaterra antes de viajar pela última vez para a América do Norte was John chapter 10, verse 27. foi João 10, 27. My sheep hear my voice, Minhas ovelhas ouvem a minha voz and I know them, e eu as conheço and they follow me. e elas me seguem. And I give unto them eternal life, E eu lhes dou a vida eterna and they shall never perish, e jamais perecerão neither eternamente. shall any man pluck them from my hand. Nem ninguém as arrebatará da My minha mão. Father who has given them to me is greater than all, Meu Pai que as deu para mim é maior que todos. and no one shall pluck them from his E hand. ninguém a tirará, arrancará das suas mãos. I and the Father are one. Eu e o Pai somos um. That was the last sermon Whitefield preached on British soil. Esse foi o último sermão que Whitefield pregou em terras inglesas. He had an unrivaled theology. Ele tinha uma teologia inigualável. And what I see in Whitefield, E o que eu vejo em and I Whitefield, will have to close with this, e eu tenho que encerrar com isso, is that here is a man é que aqui está um homem who had the highest theology that there can possibly be. que tinha a teologia mais elevada que alguém poderia ter. He was a man who believed the entire counsel of God, Ele cria em todo o conselho de Deus, the sovereignty of God and his electing grace. a soberania de Deus e a sua graça que elege. And yet at the same time, Whitefield went into the highways and the byways and preached the gospel to all who would listen. E ao mesmo tempo, Whitefield entrava em todos os caminhos e todos os becos e pregava o evangelho para todos aqueles que estivessem dispostos And a ouvir. Whitefield did not merely just teach and explain the gospel. Ele não simplesmente pregava explicando o He evangelho. passionately proclaimed the gospel. Ele apaixonadamente proclamava o And his evangelho. favorite word to use was this: E a palavra principal que ele gostava de usar: come. venham, Come to Christ. venham a Come Cristo. to Christ now. Venham a Cristo Come unto agora. me, all you who are weary and heavy laden, Venham a mim todos vós que estáis cansados e and I will give oprimidos, you rest. e eu lhes darei descanso. If any man thirst, let him come unto me and drink. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, And out of his innermost being shall flow rivers of living e do water. seu interior fluirão rios de água viva. Whitefield was continually calling sinners to come to faith in Christ. Whitefield estava sempre chamando pecadores à fé em Cristo Jesus. And he simply left the results to God, E ele deixava os resultados com Deus, knowing that the eternal purposes of God cannot be thwarted. sabendo que os propósitos eternos de Deus não podem ser mudados, And it transformados. emboldened Whitefield E isso fazia com que Whitefield tivesse uma ousadia e tanto, to preach with passion and urgency de forma que ele pregasse com paixão e urgência the gospel of Jesus Christ. o evangelho
Evangelho de Jesus Cristo. I wish I had time to go through the rest of these headings. Eu gostaria de ter tempo para passar pelo resto que eu I tenho hate to aqui. put it this way, but go buy my book. Mas eu não gostaria de terminar assim, mas vão lá e comprem o meu livro e leiam. The rest of what I would say and much, much more you will find there. O resto que eu haveria de dizer e muito mais vocês encontrarão no livro. As I close, let me ask you this. À medida que eu encerro nesta noite, eu quero fazer a seguinte pergunta. Have you been born again? Você já nasceu de novo? There's no way we could gather this many people together Não há como nós ajuntarmos um número deste tamanho de and pessoas, for every person in this building to be born again. de forma que todos aqui fossem nascidos de novo. Is it possible that you are religious but unconverted? Será que é possível que você é religioso, mas você nunca foi convertido? Could it be that you're in church but you're not in Christ? Será que é possível que você esteja na igreja, mas você não esteja em Cristo? Do you yet need to be born again? Você ainda precisa nascer de novo? Jesus said, "Truly, truly, I say to you, Jesus disse, em verdade vos digo, except you be born again, a menos que nasceis de novo, you will not see the kingdom of heaven." não vereis o reino dos céus. You cannot see the kingdom of heaven. Você não pode ver o reino dos If you céus have never been born again, se você não nasceu de I novo. would urge you in your heart right now Eu quero estar com você no seu to call coração, out to the Lord a clamar a Deus do and céu say, "God, birth me into your kingdom." e dizer, Deus, me faça nascer no teu That is reino, something that only God can do within you. porque isso é só uma coisa que só Deus pode fazer em What você. did you do to be born physically? O que você fez para nascer fisicamente? Absolutely nothing. Absolutamente nada. What can you do to be born spiritually? O que você pode fazer para nascer espiritualmente? Absolutely nothing. Absolutamente nada. It is a work of God's grace within your soul. É uma obra da graça de Deus dentro da sua alma. Seek the Lord while he may be found. Busque ao Senhor, invoque-o enquanto ele Call pode ser upon him while he achado. is near. E invocai-o enquanto ele está And perto. say, "God, make me your son, make me your daughter." Diga a Deus, faça-me um filho teu, uma filha And tua. if you will believe in his son, E se você crer no seu filho, you will be brought into the kingdom. você será trazido para dentro do If you have reino. never believed in Christ, may you do so this very moment. Se você nunca creu em Cristo, que seja nesse momento que você coloque a sua fé nele. May God give you that grace. Let us pray. Que Deus lhe dê essa graça. Vamos orar. Father, I pray that you will use the example of George Whitefield Pai, eu oro para que o Senhor use o exemplo de George to be Whitefield, an example to us. para que ele se torne um exemplo para nós. It was Paul who said, "Follow me as I follow Christ." Foi Paulo que disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paul said, "Imitate me as I imitate Christ." Imitem-me como eu imito a Cristo. There are men who are out ahead of us, Lord, that you have placed before us that you would have us imitate. Senhor, há aqueles que o Senhor colocou que foram à nossa frente, que são dignos de serem imitados. To the extent that Whitefield followed Christ, Da mesma forma que Whitefield, porque seguiu a Cristo. may he be a powerful example to us. Que ele seja um poderoso exemplo para nós. May you use us to do the work of an evangelist. Que o Senhor nos use, ó Pai, para fazermos a obra do evangelista. And not only those of us who preach, E não apenas nós que pregamos, ó but for Pai, each and every one of us as believers, mas para cada um de nós que somos crentes aqui that we would bear presentes. personal witness and testimony Que nós estejamos dando testemunho pessoal do Senhor of the Jesus, death, burial, and resurrection of Jesus da Christ, morte, do sepultamento e da ressurreição and de the free Jesus gift of Cristo. God, E do presente de Deus, do dom de Deus, which we receive by repentance and faith. que nós recebemos por arrependimento e Father, pela we pray fé. this in Jesus' name. Nós oramos, ó Pai, essas coisas em nome de Jesus. Amen. Amém.